A gente começa a olhar para uma startup, quando ela entra no nosso portfólio, ela já está previamente validada porque ela tem um fit. Isso não significa que ela vai fazer negócio. Isso não significa que a área de compras da Vivo vai estar pronta para comprar. Existe um trabalho duro, grande, por trás, depois de que uma startup é investida, ou mesmo startups que não tenham necessariamente recebido um investimento. Isso é um parênteses interessante assim do CVC, né? Aqui na Wire nós chamamos isso de comitê de não participadas, ou seja, você não necessariamente precisa ter recebido um investimento como fundo de investimento da Wire para fazer negócio com o grupo Telefônica. Nós identificamos as sinergias operacionais entre a startup e as demandas internas da Vivo, e não necessariamente ela precisa passar pelo cheque de investimento para fazer negócio. Pessoal, estamos aqui com Guilherme Amorim, Head de Parcerias, Scout e Portfólio da Wayra. Tudo bem? Tudo bem, Dari. Bom estar aqui, legal falar com vocês. Obrigado pela oportunidade aí. Cara, você está vindo aqui muito por uma pauta bem específica que a gente queria trazer, que é levar para os nossos ouvintes um pouco desse mundo de fundraising, de aceleração, de como as empresas podem ir para um próximo patamar, o que empresas como a Wayra esperam desses tipos de business, e é um assunto que é extremamente recorrente aqui. Então, acho que vai ter bastante assunto para a gente conversar. Mas, antes de tudo, queria que você apresentasse a Wayra para a galera entender o que a gente vai estar conversando aqui. Maravilha. Bom, a Wayra, ela começou a operação em 2010, na sede da Telefônica em Madrid, na Espanha, e, na época, nós nos posicionávamos, como o mercado era na época, como uma aceleradora de negócios das startups. De lá para cá, assim como as startups do mercado, nós também pivotamos o nosso negócio diversas vezes, e em 2018 nós nos posicionamos oficialmente como hub de inovação aberta do grupo Vivo Telefônica aqui no Brasil. Na prática, o que isso significou? Nós nos tornamos o CVC da Vivo aqui no Brasil, o Corporate Venture Capital do grupo Telefônica aqui no Brasil, e aí nós passamos a ter investimentos nas startups, na verdade, co-investimentos com outros fundos de investimento, e que faz nós gerirmos uma carteira de clientes, uma carteira de startups, assim como um fundo faz a gestão, mas com sinergia com a tese de negócios da Vivo Telefone. Também apoiamos parceiros de mercado, Tier 1, em programas de inovação. Então, nós implementamos programas de inovação aberta, que era o nosso DNA inicial, e também fazemos o que chamamos de FIT, que é essa conexão entre a solução da startup e as demandas das áreas da Vivo Telefônica por inovação. E cada vez mais a gente vê que as grandes empresas estão olhando para a CVC, né? Corporate Venture Capital, né? E eu acho particularmente que isso vai ser uma tendência ainda mais. Por isso que essa pauta para mim era tão quente para a gente conversar aqui. E aí eu queria, para a gente esmiuçar o que é um Corporate Venture Capital, para a galera entender. E, inclusive, já deixar aqui a minha observação, que é o seguinte: a galera fica louca, né, nesse mundo de startup, querendo buscar investimento anjo, fazer um monte de coisa, quando, na verdade, na minha opinião, não vou te dizer na totalidade, mas na maioria das vezes, é muito mais interessante um CVC do que um investidor anjo, ou às vezes esses rounds que você acaba fazendo, pelo simples fato de que o mercado ainda é um pouco imaturo, na minha humilde opinião, né? Eu acho que muitas vezes o cara ele quer buscar esses investidores, ele não acha um cara qualificado que não vai abrir as portas para ele em outro canto. Eu acho que ainda faz muito sentido o CVC aqui. Tem prós e contras, eu acho que também tem alguns contras que a gente pode discutir, mas eu acho que, de uma maneira geral, cara, tem muita oportunidade. Eu acho que o meu ponto é esse. Eu acho que tem muita oportunidade para CVC, para essas startups, muito mais do que simplesmente seguir um roadmap ali
mais, vamos botar entre aspas, mais conhecido, mais mainstream, e que eu vejo muito valor. Assim, a maioria das empresas que realmente eu consigo ver que poderiam ter um destaque maior se tivessem acoplados a um player muito maior, poderiam estar rampando muito mais rápido, na minha humilde opinião. Mas vamos esmiuçar um pouquinho. O que você acha disso, no final das contas? Você acha que eu estou doido? Não, eu acho que você não está doido. Eu acho que tem total sentido. O mercado hoje de CVC no Brasil, ele já não está mais começando. Ele já iniciou-se há alguns anos, ele já atingiu um nível de maturidade inicial e ele passa por uma segunda rampagem agora. Então, cada vez mais nós vemos grandes corporações adotando o modelo de VC corporativo internamente. Por que isso acontece? Lá atrás, como eu falei, na formação da Wire em 2010, as empresas, as grandes empresas de médio porte, de grande porte, elas buscavam entrar no ambiente de inovação por meio de um programa de aceleração, por meio de conexão com novas ideias, novos fornecedores que passariam por um fast track e que entregariam para dentro da empresa uma solução tecnológica mais disruptiva. Isso foi evoluindo, o mercado foi evoluindo, e as empresas todas já passaram a maioria passou já por programas de inovação. Muitas delas já criaram seus próprios labs, muitas delas já criaram seus próprios núcleos de inovação, muitas delas já têm suas áreas de inovação internamente, muitas já têm suas próprias áreas de M&A. Então, qual seria a evolução natural para esse mercado? É você montar um veículo de investimento dentro de casa para que aqueles investimentos atendam à tese da empresa em termos de mercado, de negócios. E é aí onde mora a grande vantagem de um CVC. Quando você tem um CVC, você olha para mercado para investir em startup sob a ótica de negócios. Então, aquela startup e aquela solução de tecnologia precisa necessariamente fazer sentido com a tese da empresa, e isso para a startup é música para os ouvidos, porque não é como você falou, não é apenas o dinheiro pelo dinheiro, são as conexões que aquela corporação gera e totalmente dentro do fit de negócios da empresa, ou seja, a startup entra na perspectiva de fazer negócio, e aí é o melhor dinheiro, né, que a gente fala, que é o recurso que faz a startup aumentar seu valuation de forma orgânica, com aumento de vendas, etc., né? Fazendo negócio com a corporação core. Então, isso eu diria que é uma excepcional vantagem. Existem algumas desvantagens? Existem. Uma empresa, ela está sob uma governança extremamente forte. Então, alguns fundos de investimento têm mais liberdade, mais flexibilidade, mais capacidade de falar go, no go, né? Vai, não vai, do que uma grande corporação. Então, talvez o tempo de resposta para acompanhar uma rodada, por exemplo, seja mais lento num CVC. Entretanto, é mais assertivo. Qual que é o melhor dos mundos? Eu acho que, como qualquer coisa, um mix disso. Então, quando uma startup tem, dentro da sua carteira de uma rodada, investidores, VCs puros, corporate VCs, além dos founders, por exemplo, é uma combinação explosiva, boa. Você tem ali o melhor dos dois mundos, né? Também nos CVCs, principalmente no Brasil, é o seguinte: as startups muitas vezes elas acabam tendo uma dificuldade muito grande de conexão e validação. Quando você entra num CVC, o cara ele é a tua validação, né? Você não precisa nem se esforçar muito. Se você trabalha, por exemplo, em alguma coisa ligada à telecom e a Wayra entra nessa dinâmica, cara, você é a melhor validação do mercado para essa startup. Além de abrir uma gama de capacidade, de capilaridade em termos de venda absurda, porque você é um dos maiores veículos de telecom, né? Então, assim, você está alocado com isso, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é um esforço menor. Agora, claro, como você mesmo disse, existem pontos negativos, que é a questão da governança. Isso pode estar... O startupeiro, né, não está muito acostumado, ele, às vezes, toma um choque, né? De fato, assim, tem alguns perfis de startup que talvez, num primeiro momento, não se enquadrariam. Então,
Lá atrás, quando a Wayra começou, nós tínhamos muito apetite para startups mais early stage. Quando a Wayra se reposicionou como CVC há 5 anos, nós acabamos por mudar a nossa tese para um perfil mais scale-up de startup, ou seja, significa que a gente já trabalha com startups que já tenham um track record mínimo de faturamento, que já tenham preferencialmente trabalhado com rodadas anteriores, com outros líderes de rodada, com outros fundos de venture capital. A Wayra, ela tem uma premissa dentro da sua tese que a gente chama de Fit First ou Fit Giant. Quer dizer, nós começamos, é exatamente o que você disse, Dario, a gente começa a olhar para uma startup, quando ela entra no nosso portfólio, ela já está previamente validada porque ela tem um fit. Isso não significa que ela vai fazer negócio. Isso não significa que a área de compras da Vivo vai estar pronta para comprar. Existe um trabalho duro, grande, por trás, depois de que uma startup é investida, ou mesmo startups que não tenham necessariamente recebido um investimento. Isso é um parênteses interessante, assim, do CVC, né? Aqui na Wayra nós chamamos isso de comitê de não participadas, ou seja, você não necessariamente precisa ter recebido um investimento como fundo de investimento da Wayra para fazer negócio com o grupo Telefônica. Nós identificamos as sinergias operacionais entre a startup e as demandas internas da Vivo, e não necessariamente ela precisa passar pelo cheque de investimento para fazer negócio. Mas, quando a startup recebe o investimento, aí sim, a primeira coisa que a gente olha é se tem o fit first, ou seja, se ela tem potencial de se tornar uma parceira da Vivo, vendendo suas soluções, ou até mesmo a Vivo comprando, né, e revendendo suas soluções como white label, etc. Tem N formas, e aí é o que faz com que as startups mais busquem os CVCs. Tem muitos CVCs hoje no mercado, até complementando a pergunta anterior, grandes empresas têm anunciado num volume bastante agressivo CVCs desde o ano passado. Então, esse é realmente um movimento que começou aí, eu diria, uns 3 anos, ficar mais forte, e ele vai atingir ainda um platô, mas, na minha opinião, ainda não atingiu. Nós temos ainda muito chão e muita empresa aí que vai entrar no jogo do CVC. Isso é bom para o ecossistema, porque fica mais assertivo o direcionamento comercial. É o melhor dinheiro, o seu valuation vai por meio de crescimento orgânico, né? E aí, esmiuçando um pouquinho sobre a Wayra, né? Hoje vocês têm como principal tese quais tipos de startups? Boa. Por incrível que pareça, nós somos bastante agnósticos e a gente não olha apenas soluções de telecom. A Wayra hoje tem dentro do seu portfólio aproximadamente 30 startups das mais diversas soluções. Nós temos startups de soluções para educação, soluções de serviços financeiros, né, fintechs, nós temos soluções para o agronegócio, soluções para a saúde, soluções de eficiência operacional, então com ferramentas de IoT, ferramentas com tecnologias para blockchain, gamificação. Então, a gente tem uma gama bastante assim, heterogênea de soluções. Por que nós fazemos isso? Primeiro, pelo nosso chapéu de venture capitalist, ou seja, nós olhamos soluções que tenham capacidade de escala no mercado a despeito do setor que elas se encontram. Então, se nós encontramos uma solução de educação, um plug de B2B que pode ser bastante interessante e rampar de alguma forma no mercado, isso nos interessa. E o outro motivo é porque a Vivo, como empresa, ela tem uma gama muito grande de produtos e serviços, seja destinado para o B2B, nos seus serviços digitais, seja destinado para o público final, B2C, né, onde a Vivo é uma marca líder de mercado, né, na sua categoria. Então, se você alia a capacidade da empresa mãe do CVC, a sua capilaridade B2B, B2B2C e B2C, a funcionalidade do fundo de investimento que vai ali aportar é um casamento sensacional, é perfeito. Hoje, para você ter uma ideia, já passaram mais de 80 startups no portfólio da Wayra, desde esses últimos 10 anos, ou foram 84 aproximadamente,
Hoje nós temos 31 startups no nosso portfólio. Então, nessa trajetória, nessa jornada aí, houve startups que não performaram, houve startups que nós fizemos a saída e aí nós obtivemos os nossos objetivos como fundo de investimento, dos exits, dos múltiplos, etc., né? E startups que continuam conosco, né, há mais ou menos tempo. Isso significa o quê? Que nós temos esse olhar de gerir esse portfólio e entender quais são os próximos movimentos que eles têm, interesse, mas também de acompanhar o que a Vivo, no caso, está olhando como mercado. Então, se há 5 anos nós investimos numa startup do setor de agronegócio, hoje a Vivo se posiciona como um player feroz, fortíssimo, no agrobusiness, com soluções para o B2B do agrobusiness. Então, aquele nosso investimento, aquele nosso olhar de scouting de 5 anos, ele faz sentido cada vez mais, por exemplo, no momento atual. Então, nós operamos dessa forma, sempre olhando também à frente do que pode ser interessante para as unidades de negócios da Vivo. Legal, muito bom, cara. E agora também esmiuçando um pouquinho mais sobre o cheque. Vocês têm um cheque definido aí ou não? Temos sim. A Wire, ela, como eu disse, no começo, lá atrás, nós tínhamos um cheque bastante incipiente, né, para o processo de início da empresa, o early stage. Então, nós tínhamos um seed money ali, quase como uma incubadora, né, que era o adequado em tamanho para o que o mercado apresentava na época. E nós fomos nos adaptando a isso. Hoje nós temos um cheque, a Wire é uma operação multinacional, né? Então a sede da Wire é Madrid, nós temos diversas geografias, hoje são 9 escritórios pelo mundo, nós temos operação na Europa, em alguns países, na América Latina, em alguns países, além do próprio Brasil. Então, nós, em função disso, nós temos hoje um cheque de 350 mil euros, o que dá, dependendo da variação cambial, 2 milhões e pouco de real atualmente, né? Então, imagine um cheque de 2 milhões e meio de reais hoje, esse é o nosso cheque. Nós gostamos de investir de forma minoritária, então essa é a nossa tese. Se a empresa busca por 2 milhões de reais, perfeito, você tem um cheque de 2 milhões, não faz parte da nossa tese. Nossa tese é entrar de forma minoritária na rodada, seguindo um líder, um fundo de investimentos, ou inclusive um outro CVC, que lidere essa rodada, né? Os nossos stakes, por definição, são sempre minoritários dentro da constituição do cap table da empresa, e nós gostamos que os founders sejam majoritários, né? Então, de 60% a 70% é o que a gente considera ideal para que ainda esteja na mão do founder. Por quê? Porque nós mantemos esse DNA de ecossistema mesmo de startups, que seja ainda manutenido pelos founders e que eles tenham ainda poder de veto, etc. Esse é um perfil que nós gostamos. Obviamente, antes de tudo isso, vem a camada do fit first, nós analisamos e olhamos qual é a sinergia daquela solução, independente do setor, educação, saúde, agro, serviços financeiros, tem um fit interessante? Tem. Então, aí nós começamos a olhar esses outros elementos da tese, nós apresentamos, né, esse valor, se adequa ou não, e a gente passa também a atuar mais nos números, né, aí entra um pouco mais a fundo na constituição dos próprios founders, de como a startup quer se posicionar no futuro, quais são os números de ARR atuais, quais são os forecasts para os próximos anos. A gente começa a esmiuçar um pouco mais e aí dar sequência ou não. E aí o que é importante, que eu acho legal falar para vocês, é que um novo movimento de adaptação ao mercado surgiu o ano passado, que foi o Vivo Ventures. Então, a Wayra, com esse perfil, com esse tamanho de cheque, com esse perfil de atender a esse tipo de rodada, nós começamos a perceber que, como o mercado de VC passou os últimos 3 anos superaquecido, nós começamos a entender que nós precisávamos, digamos, de um bolso maior, né? E aí foi esse o motivador da criação do Vivo Ventures. Então, hoje, o Vivo Ventures, que foi oficialmente lançado em abril desse ano, ele é como se fosse um segundo degrau da escada de investimento que o grupo
Telefônica oferece para as empresas. Então, quando uma empresa nos busca hoje e que nós entendemos que nós temos o perfil para investir naquela startup com os nossos 350 mil euros, nós entendemos que aquele valor permite, e digamos, uma rodada de 10, 12, 8 milhões de reais, permite que nós tenhamos um stake que nos agrada e com a manutenção do perfil da tese que a gente imagina. Porém, algumas startups que nós encontramos no caminho foram super interessantes, e a gente imaginava que nós poderíamos investir, nós acabamos percebendo que faltava um fôlego maior. Então, o Vivo Ventures agora ele entra como um segundo step para rodadas série A e B. Então, hoje nós nos posicionamos como Aira com seed, pré-seed, dependendo da rodada, né? Até um pré-série A, dependendo do volume, do valor da rodada, mas o Vivo Ventures ele entra forte agora como um série A e B. Então, o Vivo Ventures passa dos 20 milhões de reais, o valor do cheque, e nós temos, diferentemente da Wire, que é exclusivamente focada no B2B, ele também olha soluções B2B2C e até, eventualmente, B2C. Então, com isso, imagine linearmente, dentro da Wire, algumas iniciativas, como o Wire X, o Wire Builder, passando pela Wire propriamente dita, com a qual nós estamos conversando hoje, e aí a gente chega em rodadas superiores, que é o Vivo Ventures, e temos inclusive o Leadwind lá na Europa, que é para a série C e D, né? Então, a Wire, com isso, ela se posiciona no mercado como uma linha de acompanhamento da startup da sua ideação ao seu IPO, né? Pô, muito bom, cara. E esmiuçando aí, falando um pouquinho mais sobre o que você disse, né? Eu gosto de ir destrinchando para a galera entender. Você falou que você só trabalha na verdade, com um investimento, na verdade, com outros, numa rodada onde tenha um líder ali. Por que essa posição? O que isso te traz de uma maneira geral? Uma decisão estratégica da empresa de nós não liderarmos e, consequentemente, termos o poder decisório da operação da empresa, porque nós entendemos que essa decisão cabe aos founders, o grupo de pessoas que constitui a startup precisa, isso é uma ideologia nossa, precisa sempre estar à frente do negócio, precisa ter as rédeas para definir os seus melhores caminhos, e nós nos tornamos advisors, nós gostamos de ser advisors e acompanhar essa evolução, e não sermos os decisores e definidores do que vai ser a jornada dos empreendedores e da startup. Então, é por isso que nós preferimos ter essa postura de acompanhar o líder, como nós falamos, né? Nós preferimos ser minoritários dessa forma. É uma estratégia nossa, Dario, a gente gosta, prefere dessa forma, tem funcionado, e até em termos até de mercado, cria uma complementaridade com parceiros nossos. Nós temos alguns fundos que são parceiros nossos e que têm teses complementarmente diferentes, que preferem ser majoritários, que preferem liderar. Então, isso cria uma boa conexão. E aí, dessa forma, foi eficiente, se mantém eficiente, e nós temos continuado. Você olha para o round e aí você entende, de repente, outro CVC, outro Venture Capital que está liderando ali, que tem uma complementaridade, você entra como minoritário, complementando o cheque da rodada. E você também gosta de olhar sempre ainda para o investidor, para o empreendedor, que tem um cap table mais relevante do que a rodada. Eu imagino que isso seja legal para o cara chegar lá no Series A bem capitalizado, né, com um equity bem interessante para poder ir para as próximas rodadas. Exatamente isso. E complementando você, chegando numa série A e B, ainda relevante. Porque conforme a jornada, lembrando que nós somos um fundo de investimento corporativo, mas somos um fundo de investimento. Então, o nosso interesse é que exista o desejo e a continuidade dentro do grupo da startup, dentro da empresa,
de manter-se captando, realizando novas captações, para que a startup cresça, para que a startup aumente seu valuation, para que ela tenha recursos financeiros disponíveis para seus projetos estratégicos, seja de aumento de equipe de venda, seja de desenvolvimento de novas soluções, o que quer que seja. Então, nós queremos que a startup continue nessa jornada. Só que se ela chegar lá na frente nessa jornada, numa série A, B, C, D, completamente diluída, ou seja, sem o fôlego dos founders necessário para aquilo, isso não se sustenta. Então, para nós é super relevante que as pessoas que fundaram e que estão tocando a operação tenham isso em mente para que elas se mantenham com poder até lá na frente. Né? Boa. Legal. Não, faz total sentido. Eu também super acho. Um grande mestre que passou por aqui também, que falou muito sobre essas questões de rounds, é o Amuri Pin, não sei se você conhece, e ele já deu algumas palhinhas sobre isso. Inclusive, ele é veemente contra aí qualquer tipo de diluição, que o founder não tenha pelo menos 50% lá quando for entrar no Series A. E eu levei isso aqui, tomei nota, já aprendi aqui no dever de casa. Porque eu acredito, eu não tive oportunidade, seria super interessante, depois eu vou fazer questão de ouvir essa reportagem com ele. Perde-se a essência. Né? No fundo, no final do dia, a nossa essência é investir em venture. E, para isso, a gente não pode perder a essência das pessoas que compuseram, né, o empreendimento no início. Isso precisa ser mantido. Boa. Vou te fazer uma pergunta que rola bastante no meu Instagram. Pode até parecer óbvio assim, para a gente, mas muita gente fica com dúvida. Que é o seguinte, como é que a Wayra ganha dinheiro, né? Porque muita gente acha que é com dividendo, com, sei lá, o cara paga de volta o dinheiro. Então, só para deixar claro aí para uma galera que, de repente, não é tão familiarizada com isso, explica como é que eles ganham grana no final do dia. Tá. Como que um fundo de investimento ganha dinheiro? Como é que um fundo de investimento obtém lucro no final, né, de uma operação contábil? Existem algumas formas. Né? A primeira é a valorização do portfólio. Então, se você tem 10 startups e você tem 5% aproximadamente em cada uma dessas startups, quando você colocou dinheiro, a startup valia X. Passados 5 anos, aquelas startups valem 5x. Então, na hora que aquele seu percentual, né, a despeito de terem ocorrido eventos de investimento no meio do caminho e, consequentemente, tendo diluído, tentando explicar de uma forma mais simples, independente de você ter sido diluído durante as rodadas, então aquele meu 5, na primeira rodada era 5%, na segunda rodada era 4,12%, na terceira rodada era 3,85%, a despeito dessa diluição, o crescimento da startup e a valorização da startup faz com que aquele seu percentual valha mais. Então, na hora que você realiza um evento de liquidez, uma saída, que você vende a sua participação, ou que a startup é vendida, né, comprada por um ente externo, numa saída estratégica, ou numa nova rodada em que você opta por sair, né, porque isso acontece, Gustavo. Vamos ter aqui a terceira rodada. Você vai seguir? Ou seja, você vai acompanhar o follow-on? Não vou acompanhar, eu vou sair da minha operação. Então, você tem ali um valor medido pelo seu percentual, né, de equity, ali dentro do cap table, que é baseado no múltiplo da operação da empresa. Eu não vou entrar muito, mas tem alguns detalhes, tem alguns formatos, né, para você calcular esse múltiplo, mas basicamente é isso. Quanto que valorou aquele meu stake? Poxa, valorou X vezes. Então, nós temos hoje múltiplos tivemos cases de múltiplo de 32 vezes, 18 vezes o investido, 14, 15 vezes o investido. Então, conceitualmente, fundos de investimento, e a Wayra não é diferente, ganham dinheiro prioritariamente dessa forma, quando a gente tem uma saída de uma operação que nos dá lucro X vezes o valor investido.
Existem outras formas também. A Wire hoje ela é referência em programas de inovação aberta. Então, como eu disse no começo, nós trabalhamos hoje com programas bastante estratégicos de implementação de Open Innovation para parceiros. Quando eu digo bastante estratégicos, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, tem que fazer sentido para o grupo como um todo entrar num programa desse, de inovação aberta. E segundo, nós podemos, com esses programas, acessar os ativos tecnológicos da Telefônica e outras geografias da Wire no programa. Então, eu dou exemplos. Hoje, nós somos cogestores, junto com outros 2 grandes parceiros líderes de mercado em aceleração, do programa BNDES Garagem. O BNDES Garagem é o maior programa de aceleração de impacto da América Latina hoje, e a Wire é cogestora para realizar essa aceleração. São mais de 130 startups durante 3 anos de ciclo, são 3 ciclos. Esse é um programa estratégico, porque nós falamos de programas de impacto social, econômico e ambiental. Nós estamos fazendo em parceria com aceleradoras de impacto, e nós conseguimos acessar ativos tecnológicos da Telefônica para plugar nesse programa. Fizemos o ano passado também um programa para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse programa nós fizemos, foi um case super interessante, que nós fizemos de forma parceira com as 4 geografias da Wire América Latina, que nós chamamos de Wire Span. E aí, Wire Span, 4 países, Wire Brasil, fizemos esse programa para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, são programas estratégicos, fazem sentido, porque agrega valor a quem recebe o programa e ao parceiro, né, as startups e ao parceiro. Então, assim, eu diria que existem outros formatos, existem outras formas também, operações de M&A são importantes para a gente também, mas, basicamente, eu acho que seria dessa forma que nós ganhamos dinheiro. Boa, muito bom. E aí, uma pergunta. Normalmente, a gente escuta falar do lado de cá, que é o seguinte: quando um venture capital entra, ele aporta o dinheiro e tem que ter sua saída até 5 anos. É o ideal. Como é que funciona isso na prática? Porque a gente não sabe se em exatos 5 anos vai ter uma nova rodada que vai fazer sentido o exit. Existe alguma cláusula que, quando bate 5 anos, tem que ter uma recompra? Como é que funciona isso? A resposta mais curta é depende. Depende do tipo de contrato, depende da negociação com a startup. Existem startups que são assinados acordos de conversão de mútuo, né, o mútuo conversível, a dívida. Existem contratos onde nós temos participação societária, existem contratos que existem cláusulas de recompra em X anos, dependendo do atingimento ou não de algumas metas. Varia muito e varia, eu diria que seria quase que caso a caso, não existe uma receita assim de bolo de forma geral, varia muito mesmo, até pelo fato de nós ouvirmos e gostarmos de ouvir a decisão da empresa, da startup. Então, nós ouvimos muito qual é o perfil da startup para se posicionar diante de um fundo. Por isso que nós não temos assim, uma receita muito fechada para isso. E acho que vale a pena também falar de um outro ponto, né? Dependendo do valor do fundo de investimento, não tem nada, acho que a partir de 50 milhões de reais, você precisa ter um fundo CVM, né? Ou seja, um fundo que seja chancelado, gerido, auditado pela Comissão de Valores Imobiliários. Isso, aí quando você fala, por exemplo, de um período de 5 anos, você vê normalmente aquele período de 10 anos, né, que são 5 anos de investimento e 5 anos de desinvestimento. Ou seja, você passa 5 anos prospectando, escauteando, investindo em startups, e nos 5 anos finais, você passa a desinvestir, realizando os movimentos de saída que objetivam o lucro, tanto para a startup quanto para o fundo. Então, isso é digamos, uma regra base, uma regra mãe, mas existem casos, no caso da Wire específico, nós operamos nós não operamos dessa forma de 5 anos investimento, 5 anos desinvestimento. A Wire
350 mil euros, né? Então, o nosso modelo de operação da Wayra Brasil, ele olha muito a capacidade de geração de negócio dentro da Wayra. Nós temos uma área de FIT, que é justamente responsável por buscar fazer negócios com as N áreas que a Vivo tem no Brasil. Isso, às vezes, não dá para fazer em um ano. Você pode ter uma solução espetacular de uma startup, mas que não esteja na maturidade suficiente para fazer negócio naquele ano. Então, pode demorar 3, 4, 5, 6, até mais. A gente tem cases de empresas que estão aqui conosco há 5, 6, 7 anos para terem conseguido o primeiro contrato. É usual? Não é, mas acontece. Então, nós não podemos ser geridos por uma regra de que no primeiro dia do sexto ano nós passamos a desinvestir naquelas empresas. Porque, de novo, nós, Wayra, somos um CVC, então nós olhamos outros elementos. Boa. E você comentou aí rapidamente que vocês também fazem participação. Vocês hoje já tiveram algum caso que passou 5 anos e vocês falam, não vale a pena vender, vale a pena eu converter em participação societária? Sim, já tivemos sim. Já tivemos cases de startups que nós tivemos a conversão, nós tivemos casos de startup que fizemos processo que eles fizeram conosco processo de recompra, né? Já tivemos casos de write-offs, né? Que são quando não performa, a gente acaba saindo da operação por uma decisão nossa. Casos de exits, com o perdão do trocadilho, exitosos, né? Que a gente teve um múltiplo super legal. Olha, eu te diria, Dario, que já vimos de tudo e mais um pouco. Já tivemos M&A, ou seja, a startup foi parcialmente ou totalmente, já tivemos os dois casos, adquiridas por um ente terceiro, e aí nós optamos por sair da operação. Então, são mais de 10 anos, assim, que muita coisa. A Wayra, globalmente, já está atingindo aí o número de 600 startups investidas, né? Nossa. Aqui na Wayra Brasil, nós estamos na casa aí das 84, né, como eu mencionei. Então, assim, acho que muita coisa a gente já viu realmente de tudo, já passou muito case aqui conosco. Né? Pô, legal, mas de qualquer maneira muito interessante. Nessa parte onde você entra na empresa como participação, aí o seu ganho, na verdade, é dividendo, né? Porque você não tem mais o exit, você realizou. Ou, de repente, num futuro próximo, vender a tua parte, né? É mais ou menos isso? Exatamente. Legal. Algumas empresas, elas têm o lucro e optam por fazer a distribuição de dividendos, outras têm o lucro e optam por não fazer a divisão de dividendos. Nós sempre respeitamos isso, então a gente sempre acompanha a decisão da AGO, da Assembleia da empresa, né? E tem algumas que operam, o EBITDA ainda é negativo, não tem ainda uma operação rentável, né? Então, como eu te falei, a gente tem alguns cenários, diversos cenários, mas sim, acontece, como você mencionou, sim, de nós termos, assim, dividendos acompanhando a distribuição. Legal. E agora entendendo também um pouquinho de como é que vocês operam junto com a startup. Quando a startup participa, entra no seu pool, né? Vocês fazem o investimento inicial. O que vocês ofertam para essa startup? Boa, a gente conversou um pouquinho sobre a conexão com o comercial da Telecom, né? da Telefônica, e o que mais a gente tem da Wayra. Legal. Quando a startup entra conosco no portfólio, ela tem acesso a alguns benefícios que outros fornecedores tradicionais do grupo, para o grupo Vivo, não têm. Então, existe algumas facilidades para a startup que entra no nosso portfólio em acessar as diversas áreas da Vivo. Entretanto, obviamente, repito, não significa que ela vai ter uma garantia de vender, mas dentro de todo o processo de compras que existe, que não é assim, simples, mas estando no nosso portfólio, ela tem uma vantagem nesse processual todo. Né? Outra vantagem, quando a startup entra no nosso portfólio, são os perks, que são aqueles benefícios que a Vivo e a Wayra, por serem bastante
fortes nesse mercado terem uma amplitude, uma capilaridade muito grande, montaram ao longo dos últimos anos um rol assim, de perks, de benefícios, né, com parceiros de altíssimo nível, assim, tier 1. E são benefícios muito fortes, assim, de acesso à nuvem, de acesso a qualquer tipo de serviço de segurança, de camadas de conectividade, soluções para comunicação, soluções para gestão. Então, esse tipo de perk é disponível também, endereçável para as startups que entram no nosso portfólio, né? Além, obviamente, do valor financeiro, nós colocamos na startup, e o que a gente considera de maior valor, que são as conexões, tanto do ponto de vista de investimento, então, como eu disse, é do nosso interesse a manutenção do processo de investimento para rodadas subsequentes, então a gente promove isso por meio das conexões, e a conexão comercial, não apenas com o Grupo Vivo Telefônica, mas com os nossos parceiros. Então, nós olhamos junto o mercado para ver como é que a gente vai conseguir transformar aquelas soluções em modelos de negócios rentáveis para os dois lados. Então, isso nós consideramos a coisa mais valorosa que nós temos para entregar hoje para a startup. Então, esse conjunto de benefícios, de serviços, de atividades, de recursos financeiros. A Wayra trabalha também um outro serviço que nós trabalhamos, que são as consultorias 1 a 1. Então, hoje, as startups, quando a startup entra no portfólio, ela recebe um advisory, um assessment, né, do que está mais forte, do que está menos forte, mais fraco, assim, dentro da proposta de valor da startup. Então, a gente tem um advisory ali para recomendar como nós imaginaríamos que aquele produto poderia eventualmente ser pivotado, ou que tipo de mercado dentro do modelo de negócio a startup poderia melhorar e trabalhar. Então, existe esse advisory também na hora que ela entra, né, junto com esse pacote de atividades, né. Fora a parte de comunicação, então, a gente tem uma área de comunicação forte que lança periodicamente cases das startups nas nossas redes sociais, etc. Então, existe um trabalho de fomento de marca, de imagem também para elas, né. Então, esse é digamos, o pacote completo, assim. Boa, legal, muito bom. E agora também uma questão com relação aos seus exits, né? Quando você também está numa empresa, está lá posicionado, e aí chega um momento que você vê uma próxima rodada, sei lá, um Series A, por exemplo, que vai entrar um dinheiro legal, e aí você quer fazer o exit. Você fala, bom, vamos sair aqui, talvez nem um Series A, um Series B, mas enfim. E aí você fala, vamos sair. Como é que fica esse acordo? Porque muitas vezes o cara que está do lado de lá, ele quer tudo cash-in, né? Imagino, né? O investidor, o founder e até mesmo o próximo fundo, para eles é conveniente o cash-in e não o cash-out. Como é que é essa negociação, assim, nos pormenores? Assim, ela às vezes não é tão simples, porque mais do que o valor monetário, financeiro, às vezes pode acontecer uma frustração mesmo no relacionamento, né? Então, quando durante essa trajetória aí de 10 anos, nós mantivemos a nossa participação, acompanhamos, né, fizemos o follow-on numa rodada, aquilo transmitia para a empresa, para a startup, pô, continuamos juntos, quer dizer, se eu ainda não fiz negócio com eles, farei, ou, pô, e aquilo é uma chancela, né? Ao passo, nas vezes, também durante esses 10 anos aconteceu de nós não seguirmos na rodada, a startup, alguma ou outra, pode falar, poxa, mas eu fiquei chateado, por que você não seguiu? Isso pode me gerar um problema de credibilidade junto ao fundo que está liderando. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Em geral, o que é mais, digamos, a tônica do que acontece é o que está escrito em contrato, né? Então, ou seja, se está pactuado em contrato uma conversão ou uma saída, como eu te falei, cada contrato é um contrato. Então, se está pactuado que a gente vai ter uma determinada performance X e que se ela não for atingida a gente tem
a opção de querer sair da operação e exercer nosso direito aí de recompra deles para nós, assim, isso aí pode, isso está, assim, está combinado, não sai caro, né? Então, já está chancelado. E aí a coisa flui normalmente. Do aspecto humano, é claro que às vezes existe empolgação ou frustração, né? Mas no aspecto, digamos, real, né, o que está ali pactuado é mantido e cumprido e não existe muito o que se pensar, inclusive, sabe? A gente já teve de tudo, a gente já teve startups ali que ficaram super gratas e entenderam que nós não precisávamos mais seguir em frente. Poxa, a rampagem que você me deu lá atrás, quando a gente começou, foi essencial para que nós estivéssemos onde nós estamos hoje. Muito obrigado, sentimento de gratidão eterno. Então, isso é bastante comum também. Nós temos, eu vou te falar aqui, bons depoimentos, né, de empreendedores que nos deixam muito motivados e felizes, porque, poxa, esse reconhecimento é super válido, né? E até mesmo quando você pensa em limpeza de cap table, é do interesse da própria startup, em alguns dos casos, que você fale, poxa, a gente está entrando numa rodada X, investidor ABC, o valor é tanto, o seu stake é tanto. Para a própria startup, é mais interessante a limpeza para destinar aquele percentual para sua tesouraria, não se diluir tanto, e a gente continua bons amigos, saímos, isso não significa que ela vai deixar de fazer negócios conosco, mas foi interessante mais até para a startup do que para nós. Então, acontece isso também. Então, assim, eu diria que a gente tem ali meia dúzia de frentes, assim, saiu porque os dois queriam, saiu porque um não queria, saiu porque o outro queria, saímos, mas um ficou chateado, saiu, mas ninguém ficou chateado, eu diria que... E o fundo que vai entrar, né? E como é que é essa relação com o fundo, que normalmente é um fundo que normalmente entra com mais grana? Existe, aí é uma curiosidade, existe muito essa pressão do fundo de fazer um cash-in, de falar, cara, putz, conversa lá com teus outros investidores para eles seguirem, para esse dinheiro entrar em caixa e você, na verdade, não entre aspas, não perder esse dinheiro fazendo exit ali da galera, e assim você tem mais fôlego para continuar o teu growth. Existe essa pressão assim do fundo que está entrando? Eu, particularmente, nunca a percebi, né? Eu sempre, como nós lidamos totalmente, 100% com as startups, particularmente, nunca chegou para mim, olha, isso veio do fundo, é uma premissa do fundo A, B ou C. Então, é sempre uma premissa estratégica da startup, é o que a startup está determinando. Para nós, é interessante isso, para nós é interessante aquilo. Então, nós negociamos e conversamos o que é do interesse da startup. Particularmente, nunca me chegou. Boa, legal. E aí, também para a gente chegar aqui no nosso papo, que está muito legal, mas também para entender o que a startup precisa fazer para chegar até vocês. Se eu tenho uma startup aqui, o pessoal está escutando a gente, cara, quero esse cheque aí de 350 mil euros, é isso, né? 350 mil euros. Quero esse dinheiro aí em euro para ficar feliz aqui. Dá o quê? 1,5, mais ou menos assim, né? Hoje a gente fala que é em 2 milhões e pouco. 2 milhões, né? 2 milhões. Então, quero esse cheque aí de 2 milhões para ficar feliz aqui. O que eu preciso fazer? Olha, é tão simples quanto entrar em contato conosco por e-mail. Assim, hoje nós temos algumas formas, né, de fazer scouting. A primeira, mais tradicional, que nós orientamos a startup, é acessar o nosso site, da Wayra Brasil, e lá existe um botão imenso dizendo inscreva a sua startup. Ao inscrever a sua startup, passa por um crivo nosso já automático para entender aqueles pontos de tese, né, se tem sinergia com a tese ou não, e passando, nós temos o nosso banco de dados e a gente começa a fazer
as entrevistas, a gente começa a marcar reuniões com os empreendedores e conversa para entender ali se tem o fit first, etc, etc, etc. Mas muita startup manda e-mail para nós, então entre em contato direto e a partir daí a gente analisa deck, o que ela pode nos mandar de deck, o que for aberto e não for sigiloso, a gente analisa, faz o pedido inicial. Então, não é algo assim muito misterioso, né, nem difícil, então somente simples tanto quanto entrar no nosso site, se inscrever ou mandar um e-mail para nós. Quem somos nós, né? Eu e mais outras 2 pessoas da equipe que recebem esse material e fazem a análise inicial, né? Eu não sei se você tem o meu e-mail, acredito que sim, né? Mas fique super à vontade de deixar à disposição, né? Pô, legal, ótimo. Vamos ter muita parcimônia aí, porque se também se liberar, vamos botar na sua caixa de e-mail. Mas o time vai tomar cuidado. Vamos fazer o seguinte: quem precisar Boa. pode entrar em contato que a gente libera, e o site que, putz, faz total sentido. E aí, Guilherme, também só para a gente contextualizar e já ir chegando nos finalmente do nosso papo. As startups, vamos falar então das startups que você tem no portfólio. Eu estou vendo que você tem um monte de gente bacana, cara. Tem muita coisa boa. E realmente, apesar de você ter dito que tem um viés e tal, um pouco mais tecnológico, alguma coisa assim nesse sentido, vocês são realmente bem abertos. Claro, tudo muito conectado à tecnologia, mas me aparenta que não tem nenhuma frente tão explícita, não, só vou trabalhar com fintech, né? Tá bem aberto, estou vendo que vocês têm, putz, a Econodata, Gabriel, que está aí bastante no mercado. Exatamente. Tem uma galera muito Exatamente. maneira aí, né? A gente temos empresas focadas no setor de games, aí a Gamersafer, por exemplo. Nós temos empresas focadas em meios de pagamento como a UPay, em recuperação de crédito como a Quero Quitar. Nós temos empresa focada no mercado de contabilidade como a Conube. A gente tem a Docket, a Dataholics. Nós temos soluções focadas no mercado de saúde como a Bencare. O agronegócio, nós temos a Ativa, a Bov Control, a gente tem a Alicerce, que é focada em educação, tem mais. Putz, eu não queria deixar de citar ninguém, você citou a Gabriel, que entrou recentemente, a IoTed também, que eu estava me esquecendo, que é focada em soluções de IoT mais para o agronegócio. A Monkey, também é uma solução espetacular, focada em serviços financeiros. NetSupport, que é um marketplace aí para serviços de tecnologia, para o B2B. Então, sim, tem a Omnijus, que é soluções jurídicas. A gente tem empresas bem interessantes, e você vê, por todas que eu mencionei, as soluções focadas em telecom são sempre soluções transversais ao negócio, ou seja, eficiência operacional, poxa, um marketplace focado em integração de APIs, sei lá, ou uma solução, uma inteligência para blockchain as a service, ou uma empresa focada com dashboards cognitivos, e que aquilo é transversal, uma solução para telecom, por exemplo, né? Seja para o operador, seja para o back office. Então, existem putz, tantas funcionalidades, e é justamente por isso que a gente se torna bastante agnóstico assim na tese. Né? Cara, legal, super 10. Pessoal do Papo de CEO, conversamos com o Guilherme Amorim, da Wayra. Cara, papo muito 10, acho que deu para abrir bastante a cabeça sobre CVCs aqui. E, cara, dá seu recado final aí, Guilherme. Dá um recado aí para a galera que está buscando captar investimento, que de repente pode entender que Corporate Venture Capital é um caminho. Dá uma última fala aí para motivar Boa. a galera a entrar em contato. Olha, o que eu acho que, pensando aqui, o que eu diria, hoje a gente está vivendo um cenário, né, muita notícia, tem muita coisa sendo dita sobre as torneiras se fechando, né, no mercado de venture capital. De fato, tem alguns players globais que têm segurado um pouco mais investimentos. Não é o nosso caso, como eu disse, a gente está lançando um veículo novo
um cheque mais agressivo ainda, né? Quer dizer, nós andamos na contramão disso com o Vivo Ventures. Entretanto, acho que é importante que, como recado final, que as pessoas que compõem as startups entendam que o momento mudou, né, de valorização dos valuations, né, por exemplo. Então, aquele cenário de alguns anos de valuations extremamente elásticos, isso, neste momento, e talvez por um período, eu não vou saber dizer quanto, mas nesse momento e por um tempo, esses valuations vão estar mais fortemente atrelados ao desempenho de revenues, né, ou seja, da receita mesmo, né. Isso eu acho que é um ponto de super atenção para as empresas hoje. Trabalhar a captação de investimento, trabalhar no mercado de venture capital e principalmente o de CVC, obviamente, que para mim faz todo sentido, por tudo que a gente já conversou hoje, mas os empreendedores têm que ter ciência de que hoje o mercado global, isso é mundial, ele está readequando os valuations, né? Isso é importante que a empresa tenha ciência para que ela entre numa negociação, numa rodada, de uma forma mais assertiva, né? Sabendo que isso aí é cíclico também, né? Então, já passamos por diversos momentos similares, né? E a tendência natural é que isso rampe novamente, né? Mas nesse momento, o meu recado seria esse. Boa, legal. Pessoal, Guilherme Amorim da Wayra, muito obrigado aí pelo papo e até a próxima. Não deixem de curtir, compartilhar, seguir a gente. Estou lá no Instagram, Dario_Pérez. Guilherme, você também gosta de aparecer nas redes? Tem um Instagram aí para divulgar? Ou da Wayra, de repente? Bom, respondendo a sua pergunta, não gosto, mas a Wayra tem, a Wayra adora. Então, a Wayra sim, eu vou compartilhar com vocês. Super obrigado aqui pela oportunidade, pelo papo, foi muito bom, Dario. Obrigado mesmo, e a todos que ouviram também. De verdade, estamos à disposição aí de todos que tiverem dúvidas, e nós vamos disponibilizar as nossas redes para que vocês curtam e compartilhem, e nós vamos também fazer as postagens, né? Show, beleza. Pessoal, até a próxima e vamos nessa.